Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 35. Punhados de Esperança. Parte 3. Depois de entregar os intrusos a seus subordinados, Ainz ativou o monitor no Salão do Trono e examinou os dados de Nazarick. O que mais o preocupava, seus fundos restantes, só havia baixado ligeiramente. Isso porque dificilmente ativaram qualquer armadilha de dinheiro. Assim, pode ser considerado como um exercício de treinamento muito bem sucedido. Ainz se virou para Albedo, que estava nervosamente aguardando a opinião de Ainz, e sorriu amplamente, embora um rosto esquelético não pudesse mostrar nenhuma expressão, antes de elogiá-la. Excelente trabalho. Mesmo sendo intrusos fracos, eles eram bastante habilidosos entre os humanos deste mundo. Além disso, você os eliminou com quase nenhum gasto. Parece que posso confiar a tarefa de defesa futura a você. Obrigada pelo seu elogio. Albedo pareceu visivelmente aliviada quando inclinou a cabeça em sinal de gratidão. Então, Ainz-sama, há algum problema com o tempo? Nenhum. Já perguntei ao Pandora's Actor. No momento acham que os trabalhadores estão dentro do estipulado, decidiram esperar um dia ou até que haja alguma mudança nas ruínas. Depois de ver que nenhum dos trabalhadores havia retornado ao amanhecer, os aventureiros entraram em pânico, mas Momon, Pandora's Actor, sugeriu que esperassem mais um dia para ver. Eles já haviam providenciado que deixassem o acampamento e observassem de longe, em caso de emergência. A palavra de um aventureiro de posição adamantite carregava mais peso do que seus planos prévios. Então, o senhor me cederia um pouco do seu precioso tempo. Na verdade, queria perguntar uma coisa, Ainz-sama. Aguarde um momento. Pronto, pode dizer, Albedo. Ainz se virou depois de fazer uma verificação final em Asuki e os Lizardmen através do monitor. O que quer perguntar? Sim. Ela olhou em volta antes de falar. Isso diz respeito ao que aqueles idiotas disseram antes. Quão alta está a prioridade pela procura dos seres supremos em sua lista, Ainz-sama? No topo. Contanto que não coloque a grande tumba de Nazarick em perigo, será nossa prioridade mais alta. Ainz respondeu sem demora. Compreendo. Então, eu tenho uma proposta. O senhor me permitiria montar uma unidade sob meu comando que irá procurar os seres supremos? Como seria isso? O tom de Ainz inconscientemente ficou rígido, porque ele percebeu o lado escuro que espreitava dentro de seu coração. Até este exato momento, ele teve várias oportunidades de procurar ativamente por seus amigos. No entanto, continuava adiando este plano porque sempre dizia não tenho mão de obra. Ou não tenho informação suficiente. Isso porque ele estava com medo de vasculhar todos os cantos do mundo e não encontrar nada, então ele não se sentia à vontade para tomar essa decisão. Em vez de trabalhar arduamente apenas para confirmar que estava sozinho, tornar-se uma entidade famosa era algo que dava uma esperança maior. Bem, as mentiras que aqueles tolos contaram ainda há pouco foram bem amadoras e instantaneamente percebidas. Contudo, podemos encontrar informações no futuro cuja veracidade não pode ser facilmente determinada. Assim sendo, gostaria de formar uma equipe para verificar a confiabilidade dessas informações e, ao mesmo tempo, investigar o paradeiro dos seres supremos. Depois de investigar em detalhes, posso relatar os resultados para o senhor, Ainz-sama. Ainz acariciou o queixo com uma mão ossuda. Faz sentido. Ele murmurou para si mesmo. Pensou em sua conversa com os trabalhadores, e o que ele sentiu não fora raiva, mas desolação. A oscilação entre a esperança e o desespero era realmente uma coisa de cortar o coração. Deixando de lado seu próprio sentimentalismo, parece que, como líder do grupo, era hora de decidir avançar, mesmo que fosse apenas por um pequeno passo. Você não precisa fazer tudo sozinha, Albedo. Espero que possa continuar administrando bem Nazarick. Se pretende coletar informações mundo afora, Maré ou a Aura não seriam escolhas melhores. Ouvi dizer que há elfos negros no mundo exterior. Exatamente como diz. Porém, há um fator que me deixa desconfortável: a perda de controle.
Por exemplo, se a Chaltier pegasse o rastro do Peroroncino-sama, ela certamente abandonaria tudo em prol disso. Da mesma forma, se a Aura e Maré acharem algo da Bukubuku Shagama-sama, não há como dizer o que os gêmeos farão. Tem razão. Ain sorriu sem graça enquanto pensava em Chaltier e completou. De fato, eu sinto que é uma possibilidade. Para evitar isso, sinto que uma equipe que é diretamente leal a mim seria o mais apropriado. Mas quanto a você, não sairá de controle quando souber do Tabula-san. Peço que fique tranquilo quanto a isso. Por ser a supervisora guardiã de Nazarick, não o farei sob nenhuma circunstância. Eu prometo. Sei. Quando se tratava de Albedo, uma sábia mulher que era a mais habilidosa na administração interna de Nazarick, as chances dela sair do controle devido a emoções deveriam ser muito baixas. Embora ela ficasse meio desequilibrada de vez em quando, nunca houve problemas, como fugir de Nazarick, enquanto Ain se aventurava fora, então ela era digna de confiança. Pessoalmente, sinto que o Demiurge se sairia muito bem nisso, mas ele já tem afazeres demais. E impor mais uma tarefa, ainda mais do porte de encontrar vestígios dos seres supremos, seria um tanto trabalhoso. Concordo plenamente. Então, que tal despachar o Pandora's Actor? Eu estava prestes a mencionar isso. Se possível, eu gostaria de pedir que o senhor me designasse o Pandora's Actor como meu ajudante, Ain-sama. Entendo. Ter dois grandes intelectos de Nazarick trabalhando juntos reduzirá as chances de erros em comparação a apenas um, mas ele é bem atarefado na tesouraria. Sendo assim, vou emprestá-lo quando surgir a necessidade. Obrigada, Ain-sama. Posso fazer mais alguns pedidos? Ain levantou o queixo, indicando que ela deveria continuar. Eu gostaria que meus subordinados para a equipe de busca dos seres supremos fossem poderosos. Sem problemas, vou atribuir um grupo dos vassalos de nível mais alto a você. Obrigada, Ain-sama. Além disso, acho que seria muito útil se o senhor pudesse doar um DA de lieutenant feito à mão pelo senhor. Isso, eu não posso aprovar. De fato, os unidades lieutenant que posso fazer são de nível 90, mas... Em vez de NPCs mercenários, uma das habilidades de Ains permitia que ele usasse pontos de XP para criar séries unidades como o Overlord Visiman ou Green Reaper Thanatos. Eram muito poderosos, mas Ains só podia ter um de cada vez. Todavia, este mundo não era como Yggdrasil, onde grandes quantidades de pontos de experiência eram fáceis de encontrar e, assim, ele queria evitar habilidades que consumissem pontos de experiência. Que seja, vou passar a respeito. Albedo, você estará no comando da equipe, seu ajudante será o Pandora's Actor, e os outros membros da equipe serão monstros. Entendido. Há também mais uma coisa. Eu gostaria de manter este grupo em segredo e não deixar que os outros guardiões saibam disso. Por quê? Não será melhor ter a ajuda dos guardiões? Não. Se as notícias vazarem de forma descuidada, os guardiões ou outras criações dos seres supremos poderão pedir-nos que os levemos para confirmar rumores. Nesse caso, eles podem acabar caindo em armadilhas se tal notícia for uma isca. Minhas habilidades são orientadas para a defesa, então eu poderia ser capaz de escapar sozinha, mas seria mais difícil se eu tivesse que proteger os outros. Isso faz sentido. Muito bem, Albedo. Vamos proceder como você achar melhor. Obrigada, Ain-sama. Albedo curvou-se profundamente em agradecimento e seus longos cabelos caíram cobrindo seu rosto. Tudo bem. Conto com sua astúcia. Oro para que não se preocupe, Ain-sama. A unidade secreta que executará seus desejos mais profundos não o desapontará. Ain ficou intrigado. O fraseado da resposta dela pareceu um pouco estranho. Bem, tanto faz. Então, vamos selecionar seus subordinados. Eu não tocarei nos vassalos já atribuídos aos vários andares, mas sim em novos. Quantos monstros de nível acima do 80 você precisa? Creio que 15. 15? Isso é um pouco demais. No meio da conversa, Ains balançou a cabeça. Procurar por seus antigos amigos era uma tarefa importante. Ele não deveria estar considerando a despesa. Ignore, é um número razoável.
Há outra coisa que gostaria de perguntar. Posso ter autoridade de comando sobre a Rubedo? Negado. Ainz respondeu instantaneamente. Rubedo era a entidade mais poderosa de Nazarick. Puramente em termos de combate corpo a corpo, ela era mais forte que Sebas, Cocytus e Albedo. Com toda a probabilidade, até mesmo um Ainz totalmente equipado não poderia vencê-la, mesmo Chautier, a mais forte guardiã de Andar, seria considerada fraca em comparação a ela. Os únicos capazes de vencê-la estão no 8º andar e, mesmo assim, precisam estar em posse de um item Vorut Class. E dificilmente ela poderia levar um deles consigo, mas, embora o experimento de ativação tenha sido um sucesso, não pretendo mobilizá-la agora. Você me deixou intrigado, Albedo. Por que precisa de tanto poder de luta? Me envergonha ter que dizer isso, mas o senhor estaria disposto a ouvir, Ainz-sama. Claro. Como essa é uma chance rara, eu queria reunir o time mais forte possível. Ha. O desejo de Albedo pode ter soado como o de uma criança, mas Ainz entendeu e não pôde deixar de rir. A emoção foi prontamente reprimida, mas ondas de alegria permaneceram em seu rastro. Ainz-sama. Ao ver o olhar aflito no rosto de Albedo, Ainz sorriu para ela, embora seu rosto não se movesse, e respondeu: Desculpe. Não, isso é bem interessante. Mas é claro. Nesse caso, como ela é sua irmã, eu vou passar a autoridade de comando para você. O senhor realmente vai permitir isso? Claro. Vá montar seu time dos sonhos. Até onde sabemos, podemos precisar usar o poder dessa sua equipe no futuro. Muito obrigada, Ainz-sama. Albedo curvou-se profundamente, o que escondeu seu rosto, mas Ainz imaginou que ela estaria sorrindo benignamente como sempre. Ainz voltou sua atenção para os monitores mais uma vez. Só então, alguém entrou no salão do trono. Era Entoma. Ela caminhou até o trono, então genufletiu diante dele e inclinou a cabeça. Com licença. O que é, Entoma? A voz de Albedo soou muito rígida. Entoma respondeu com um sim. E continuou respondendo mantendo a mesma posição. Aura-sama e Maré-sama estão prestes a sair, e eu vim relatar. Então é isso, levante a cabeça. Entoma respondeu com um grampeado, sim. Mais uma vez e depois olhou para cima. Ainda há tempo, eu irei pessoalmente. Comunicar com magia é muito chato. Entoma, perdoe-me, mas avise os dois. Entendido. Entoma levantou-se e foi embora. Albedo observou-a enquanto ela se afastava, depois se inclinou para Ainz e perguntou. Ainz-sama, o senhor não está descontente? Eles deveriam ter enviado uma empregada diferente da Entoma. Vou repreendi-los mais tarde. Pelo quê? Bem, é que eu simplesmente senti que não deveriam ter deixado o senhor ouvir a voz rude daquela humana, Ainz-sama. Oh, eu não me importo. Na verdade, foi minha sugestão que a Entoma pegasse a voz dela. Espere. Entoma. Sim, senhor. Algum problema? Entoma estava prestes a voltar apressadamente quando Ainz estendeu a mão para impedi-la, indicando que ela deveria respondê-lo a partir de sua localização atual. O que aconteceu com as outras partes? Foram bem utilizadas. Sim. A cabeça foi para um Silcat Demon. Os braços foram compartilhados entre os Dedmans Trudles. Demiurge-sama pegou a pele. As outras partes foram divididas para as crianças de Grant. Eu acredito que não houve desperdício. Mesmo. Excelente. O dever de um caçador é fazer bom uso de cada parte de sua caça. Se todos os caçadores o fizessem, poderiam criar uma caça sustentável. És realmente muito gentil. Como esperado do Supremo, o Senhor mostra bondade até mesmo para ladrõezinhos imundos. Certamente todos em Nazarick iriam derramar uma lágrima se ouvissem o que acabou de dizer, Ainz-sama. A voz de Albedo tremia de emoção enquanto falava. Os olhos de Entoma estavam cheios de um respeito sem igual. Bem, isso é apenas minha opinião, não é para forçá-la a ser como eu. Embora eu ainda sinta que fazer pleno uso disso é apenas cortesia comum. Sim, senhor. Tenho certeza que os outros farão bom uso deles também.
Quando ele viu as duas se curvando profundamente diante dele, Ainz teve a sensação de que havia perdido alguma coisa em algum lugar, e tudo o que ele pôde responder foi